Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir o processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação. Pecados. Meus irmãos, nós estamos no decorrente do ano litúrgico, 7º domingo do tempo comum, também de uma certa forma já nos preparando, uma pré-preparação para entrarmos no tempo da quaresma, que daqui a uma semana mais ou menos nós vamos iniciar com muita intensidade, momento propício para nós avaliarmos a nossa caminhada cristã, a nossa vida espiritual. Dentro dessa perspectiva, nós damos continuidade à reflexão de Jesus do domingo passado, que falava sobre o decálogo, os 10 mandamentos, e que de uma certa forma, coerentemente, Jesus nos diz que não veio mudar a lei, não veio mudar nenhuma vírgula dessa lei, mas trazer uma nova interpretação. E hoje, mais uma vez, Jesus vem a falar sobre o mesmo assunto, continuando no primeiro livro que nós aqui proclamamos, o livro do Levítico, que já começa, a dizer, logo no 2º versículo, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A santidade, sem dúvida alguma, é um projeto de Deus para a nossa vida. Por que nós devemos ser santos? Somente porque Deus é santo? Não, nós somos a sua imagem e semelhança.
está impresso em nossa vida, em nossa existência, a imagem de Deus. Está impresso, né, em nosso corpo, o Espírito de Deus, o ruar, aquele que anima a nossa vida, o sopro, como nos fala logo o livro do Gênesis, no início, onde Deus insuflou nas narinas do primeiro ser vivente chamado Adão, e deu a vida, e criou sua companheira Eva também. Então dentro de nós habita o Espírito de Deus, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, né? Nós somos templo de Deus, somos morada de Deus, e quem corromper esse templo pagará muito caro com isso. Então verdadeiramente é isso, devemos zelar sem dúvida alguma por esse templo, nosso corpo, que é templo de Deus, e do qual nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado no Verbo eterno, Ele quis se fazer presença no meio de nós, tomando a nossa natureza humana, sendo humano, menos na condição do pecado. Bom, e aí, dando continuidade a essa reflexão, a santidade, ela é um caminho proposto para nós, mas não é uma santidade como uma coisa fingida. Às vezes eu fico olhando que em muitas situações, em muitas realidades nossas, me parece que no meio de nós, irmãos, há uma santidade meio forçada, uma santidade parece um pouco meio ridícula. Não é dessa santidade que nos fala a liturgia de hoje. A santidade por si próprio, ela é um projeto de Deus para a nossa vida, mas uma adesão coerente. Não é uma coisa superficial, né? Eu me lembro muito bem, o mestre de espiritualidade, hoje é bispo, né? Ele dizia que há muita diferença entre o caminho da santidade e o pieguismo. O que é uma pessoa piegas? Justamente o pieguismo é uma pessoa que ela é superficial no caminhar e na busca incessante da espiritualidade. E nós vamos encontrar isso nos escritos dos grandes místicos da Idade Média, como São Francisco de Assis também, né? Essa santidade meio forçada, uma santidade meio fingida, em que tudo que está relacionado a nós, tudo é pecado. Parece que, né, aquele ser humano, ele tem asas como os anjos do céu, né? Não assume a sua natureza humana. Aí que está o grande da santidade. O grande da santidade é assumir assim como você é, diante das suas dificuldades, diante dos seus pecados, diante das suas limitações humanas. É aí que é o caminho da santidade. Aí que é a luta, sem dúvida alguma, como nós normalmente costumamos dizer, né? Que há dentro de nós uma luta incessante, né? Sem dúvida é uma luta incessante, né? Entre o bem e o mal, né? São Paulo já fala justamente isso, né? Então é uma luta incessante, mas esse é o grande da luta para se chegar à santidade. Não é jogar incoerentemente tudo fora, ou, né, tentar reprimir determinadas situações dentro de você, porque aquilo é pecado, porque aquilo tem que ser extirpado. Não é dessa forma que nós trabalhamos a santidade. Não é esse o caminho de santidade. Então, o texto, a leitura, primeiro, falando disso, né? Sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo, vai por esse prisma e vai por essa reflexão. E aí o livro do Levítico, ele vai mais adiante, né? Não procurar vingança, nem rancor. Está muito em consonância com o Evangelho de hoje, né? Jesus fala muito bem sobre o amor ao próximo, e esse amor ao próximo é uma atitude fundamental de nós trabalharmos dentro de si, né? Essa passividade, né? Essa passividade é aquilo que não me tira do centro, né? Aquilo que não
me atrapalha o meu espírito. Do mais daquilo que possam fazer, eu estar dentro do equilíbrio, né? Eu estar dentro de todo do meu esforço para verdadeiramente nada me tirar do centro. Então, trabalhar esse aspecto dentro de si é muito importante. Fala-se Jesus aqui no Evangelho, né? Os antigos diziam olho por olho, dente por dente, não é? E aí Jesus muda toda essa plataforma de compreensão. O olho por olho e o dente por dente é a vingança, né? Se alguém te fez alguma coisa, você sem dúvida alguma deve tirar a desforra. E como que existe isso na nossa humanidade, infelizmente? Inclusive até entre nós cristãos católicos, né? O revide, o rancor, a vingança, o ódio, não é? Tudo isso é uma incoerência muito grande dentro dessa atitude do ser cristão. E Jesus diz que a superação de tudo isso é o quê? É o amor ao próximo, é aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem o mal. Esse é o grande esforço, é o grande, vamos dizer assim, né, limite daquilo que nós podemos trabalhar dentro de nós. Mas também Jesus não quer dizer que nós somos besta, né? Às vezes a pessoa também ao longo da vida dela não tem conversão de vida. Eu fico sempre olhando esse aspecto do sacramento da reconciliação. Quanta incoerência que as pessoas não valorizam esse sacramento. Uma incoerência muito grande. Às vezes cai no pecado diversas vezes e acha que aquilo é uma lavadeira de roupa, né? O sacramento da reconciliação. Então eu procuro o padre, eu vou ficar livre desse pecado. Passa um tempo, eu cometo o mesmo pecado, aí eu vou procurar de novo o sacramento da reconciliação. Isso não transforma a vida da pessoa, porque ela não muda de vida, ela é incoerente, não há conversão. E onde não há conversão, não adianta, né? Não tem o que fazer. Então a atitude nossa é uma atitude de conversão de vida, de mudança, de realmente buscar o arrependimento verdadeiro e não pecar mais. Jesus, quando encontra aquela mulher, né, aquela mulher que ia ser apedrejada, sem dúvida, ele olhando para ela, ele diz: vai e não peques mais, né? Essa atitude é de conversão, ela mudou de vida, ela abraçou os propósitos que nosso Senhor fez, o desafio que nosso Senhor fez para ela. Então o desafio também é o desafio de nós mudarmos de vida, de sermos coerentes, né? Então Jesus diz: por que adianta amar aqueles que vos amam? Verdadeiro, não tem sentido nenhum, porque até os pagãos fazem isso, cumprimentam, né, os seus inimigos, não é verdade? Então, cumprimentam os seus amigos também. O que adianta isso? Não adianta de nada. O grande disso é trabalhar essa virtude do perdão dentro de nós. Por quê? Porque normalmente a nossa sociedade é uma sociedade perversa, não é verdade? É uma sociedade do ódio, é uma sociedade, nesses dias que eu estava ouvindo aí, né, dentro dessa postura, com esse quebra-quebra que houve, esses arrombos, né, essa violência toda, de pessoas católicas mesmo, cristãs, dizendo uma para outra: se tivesse um paredão, botava 10, dava um monte de tiro, um monte de metralhadora, botava mesmo, por isso tem que matar mesmo, tem que fazer isso. Da onde que pode surgir uma expressão tão ruim dessa na boca de um cristão? E realmente eu digo, né, simplesmente das redes sociais, a gente vê um monte de gente falando esse monte de besteira. Você vai ler lá de cabo a rabo, você vai ver esse tipo de incoerência. Tem que matar mesmo, tem que ter a pena de morte, tem que matar. E aí nós ficamos analisando, fazendo uma análise de conjuntura. Quem morre na cadeia é quem? O pobre. Rico não vai para a cadeia, né? Agora, com essa lava-jato, a situação parece estar se transformando, mas existe muita, me desculpe a expressão, existe muita falcatrua ainda, né, que nós vemos na sociedade. Então não adianta falar em pena de morte, que o nosso país, né,
Quem vai morrer nas cadeias, estão morrendo até hoje, são pessoas, né, sem dúvida alguma, pobres. E porque muitas vezes há esses tipos de assalto, né, essas coisas e tudo mais, diante da sociedade que exclui determinadas pessoas, né? Então a gente ouve da boca de cristãos, pessoas muitas vezes de comunidade, de igreja, né? Lá, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, disseminando o ódio. Isso não é atitude de católico, não é atitude de cristão, é uma incoerência sem tamanho, né? Então nós vamos pedir a Cristo, a Deus nosso Senhor. Ser perfeito é um caminhar que nós devemos sempre olhar em nossa postura, olhar sempre a nossa postura diante da sociedade, diante do mundo. Claro que nossas opiniões, elas têm que valer, nós podemos opinar sem dúvida alguma, mas nós somos cristãos católicos evangélicos, nós devemos opinar à luz do Evangelho, não do que à luz do que o mundo pensa. Isso não importa, porque o Evangelho, ele vai na contramão do mundo, a contramão certa, em dizer a verdade, né? Não é uma contramão errada, né? Porque os valores sociais, eles são totalmente outros, não são os valores que Jesus está pregando aqui no Evangelho. Então nós vivemos numa sociedade permissiva, né? E nós devemos olhar que a cada dia essa disseminação da violência, ela atinge até as nossas comunidades, até lideranças e pessoas no meio de nós, que muitas vezes, sem postura de obediência, sem amor na igreja, sem amor à igreja, joga, para não falar outra coisa, né, a caca no ventilador e sai jogando para tudo quanto é lado. Parece que são pessoas totalmente à parte, né? Parece que não são cristãos, parece de uma incoerência muito grande, né? Então passando muitas vezes até o ridículo, né? Então nós devemos sobrepesar isso na nossa postura. Antes de falar alguma coisa, nós devemos analisar dentro de nós e não tomar partido de determinadas coisas que são incoerentemente naquilo que Jesus está falando. Não adianta falar que é cristão católico se é a favor da pena de morte. Não adianta falar que é cristão católico que, né, vai a favor vai contra a vida. Então nós devemos pensar em nossas posições, né? Dentro de nosso pensamento e dentro de nossa postura. Amém. Creio em Deus Pai, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.